Olá pessoal, sou professora Poliana, trabalho literatura e neste vídeo pretendo analisar e narrar também o conto Lídia, de Edgar Allan Poe. Lídia é um conto narrado em primeira pessoa. Poe domina muito bem o recurso da narrativa em primeira pessoa, né? Com isso ele prende os leitores nas suas histórias. E cada narrador em primeira pessoa de Poe tem determinadas características, né? Muitos deles falam de si, o que não é o caso deste narrador. Nós não sabemos nem o nome dele e não sabemos muitas outras coisas que também não nos são contadas por ele ao longo da história. Na verdade, o que sabemos, na verdade, inferimos, né? Não está escrito de maneira clara no texto. Entretanto, ele é um narrador que utiliza muito a tipologia descritiva. Na primeira parte do conto, o tempo todo ele está descrevendo. Alguns até podem, com isso, considerar que o conto seja chato, né? Ou que não prenda o leitor, como outros do Poe. Não é isso que acontece. Apesar de ser um conto extremamente descritivo, ele segura o leitor e mesmo a descrição que ele usa em demasia, ela é importante também para o entendimento geral da narrativa. Mas o que esse narrador descreve, já que ele nem fala de si, né? Ele descreve a mulher que ele ama. Porque uma coisa que percebemos é que este narrador é extremamente apaixonado e ele é apaixonado por Lídia. Quando ele narra, entretanto, o conto, Lídia já está morta. Então ele narra a partir de lembranças que ele guarda do tempo que ele viveu com ela. Ele descreve Lídia no aspecto emocional, no aspecto intelectual e no aspecto físico. E nessas três categorias ele demonstra uma paixão enorme por ela, amando-a em todos os seus detalhes, né? Fisicamente ela nem aparenta ser tão bela como se esperava, como se tinha lá, né, uma definição de beleza feminina, mas ele descreve cada pedaço do rosto, do corpo dela e ele enxerga uma beleza imensa, mesmo fora de um estereótipo. Intelectualmente eles apresentam afinidades, tanto que se conheceram também, né, por meio da literatura, falam poesias, citam autores, aparentam ser muito cultos. E emocionalmente, mesmo que ele esperasse dela outras demonstrações quando próxima da morte, né, ela não lidar muito bem com a morte próxima, né, que ela vem encarar, ele ainda assim acompanha fielmente até o último suspiro, admirando cada passo, cada fala, enfim, cada postura que ela tem. Até fisicamente, né, ela se desfaz, assim, ela morre da morte vermelha, que é a tuberculose, então a tuberculose destrói fisicamente o corpo dela, né? Ele até fala, uma mulher alta, né, vem a se tornar uma mulher pequena. Mas ele acompanha passo a passo a decrepitude física dela. Até que ela falece. E ele, muito triste, compra uma abadia no interior, num lugar afastado, uma abadia noturna, né? Assim, envelhecida. E aí descobrimos que ele tem muito dinheiro, né? Dinheiro não é um problema e ele acaba se entretendo, tornando aquela abadia majestosa, pelo menos por dentro, internamente. Ele compra coisas caras, ele compra objetos de arte muito antigos. E ele transforma aquele lugar em algo, assim, belíssimo de um determinado ponto, né, assim, porque um lugar cheio de arte e de objetos caros, mas um lugar muito sombrio, um lugar muito gótico. Também se entrega ao ópio, né, e esse ópio desperta nele um lado também muito, um pouco mais irracional, que vai se acentuar até o fim aí da história. A princípio ele aparenta ser, quando conhecia Lídia, um homem muito racional, das letras, e depois a gente vê que isso vai se desfazendo. No momento de loucura, que ele não descreve exatamente como foi, ele acaba se casando com Rowena, uma moça com sobrenome, uma moça com uma família, né? Talvez importante, loura, muito bonita, com estereótipo de beleza, o contrário de Lídia. Mas ele não ama essa moça, ele até afirma que se casa com ela em um momento de loucura,
mas com ela dorme na alcova que ele planejou, né, e tem relações sexuais ali, mas ele fala muito pouco sobre ela, ele descreve muito pouco ela, ele não tira Lídia da cabeça, o que demonstra ali que ele não a amava. Foi um momento realmente de loucura, e ele até fala que a família entregou Rowena a ele por ser ele um homem de posses. Poucos meses depois, Rowena vem adoecer, uma doença muito mais inexplicável que de Lídia, né? Ela parece ter um fundo nervoso, um fundo emocional, porque Rowena vê vozes, porque Rowena afirma estar, enfim, né, encarando ali coisas inexplicáveis, e em momentos ela melhora, depois ela vem novamente a adoecer, e depois de alguns meses ela realmente falece, e aí o conto ele abandona de uma vez o lado racional, que ele já vinha, né, ali abandonando ali a partir do momento que ele começa a entrar naquela abadia, enfim, a se entregar à escuridão. No momento que ele abandona totalmente, ele adentra o território do inexplicável, que é também o território da literatura fantástica. Então, durante o momento em que ele vela Rowena, e ele vela sozinho, né? Rowena está ali sobre um local, enfim, toda vestida, seria enterrada no dia posterior. Ele percebe que em alguns momentos Rowena apresenta vida, né? Os lábios parecem murmurar, a face fica vermelha, e ele aí, entre o ópio, entre a loucura, enfim, ele acredita ou não naquilo, mas durante a noite toda ela apresenta estar viva, e ele se aproxima, ele mexe com ela, ele tenta ajudá-la, e depois ela volta a falecer. Então fica uma briga ali entre a vida e a morte, né? Que nós não sabemos mais se é algo que está realmente acontecendo ou algo que está na cabeça dele, né? Até que ponto a loucura o tomou de tal modo que ele mesmo não saiba mais separar vida e morte naquele corpo que ali está. Há também a presença do ópio, que muitas vezes ele mesmo afirma que o ópio está causando aquela confusão mentalmente nele, né? Mas depois de uma briga ali entre aquela situação, que ora parece ser real, ora parece ser coisas da mente dele, né? Lembrando que esses momentos de irracionalidade já existiam antes da morte dela, em que ela falava ver coisas, ele também pensava ver coisas naquele quarto ali que ele havia preparado para viver com ela. Mas ao final a gente percebe que essa Rowena, ela está em pé, né? Ela realmente levanta e ela tira alguma coisa do rosto, mas quando ela levanta esse véu, enfim, esse pano que ela traz consigo, não é o cabelo louro dela, não é o olhar, enfim, ali dela que está, mas sim os cabelos e o olhar de Lídia, né? E aí o conto ele finaliza. Claro, né? Nós estamos no campo do fantástico, então aqui não há mais nada que a racionalidade possa explicar, mas ficam ali algumas hipóteses, né? Desde a loucura dele, havia enlouquecido de amor, ou o processo de loucura já era presente nele desde sempre, né? Só não percebemos isso logo no início. A presença do ópio ali, que pode ter causado aquela confusão toda na mente dele, mas talvez uma mente que já era confusa e o ópio só veio para, né, ainda aprofundar mais essa confusão. Ou, né, a própria o ressuscitar ali da Lídia, né, em algo simbólico, que aí vocês vão ter que ler o conto para criar as próprias hipóteses, né? Agora, é literatura de alta qualidade, né? Literatura que prende, literatura que mexe, literatura que faz você sair do seu espaço de conforto, né? Para adentrar ali no inconsciente de um narrador muito complexo, mas que não tem medo, né, de trabalhar com as profundezas da própria consciência. Então, convido vocês ali para ler Allan Poe, para ler Lídia, para conhecer outros narradores em primeira pessoa, outras mulheres etéreas, né, que são narradas por ele.
E ainda, né, se você tem ali uma paixão ali por histórias de amor, ainda há aqui um narrador extremamente apaixonado que descreve Lídia e se entrega a ela de uma maneira arrebatadora. Então, fica aqui a sugestão da leitura do conto Lídia, de Edgar Allan Poe. Obrigada pela atenção.